Oi, pessoal. Eu sou Mili Torres, psicanalista e autora de livros infantis. Eu estou lançando a minha segunda obra, que trata sobre as diferenças, sobre a superação do preconceito e, acima de tudo, o poder da união. É um livro que, com a linguagem delicada, trabalha o preconceito. E hoje, dia 21 de março, Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down, eu venho aqui contar essa história, a história que está por trás desse livro. Então vem comigo. Há 9 anos atrás, meu filho estava entrando na pré-escola. Primeira vez que ele ia para a escola, ele tinha 2 anos de idade. E eu matriculei numa escola particular na cidade que eu morava. E entre a turminha do meu filho, havia um menino, que tem síndrome de Down, que é o Pedro, que é, de fato, a minha inspiração para essa história, a minha grande inspiração. E nos unimos muito, Ficávamos ali juntas, nos conhecíamos, a turminha toda do meu filho, as mães sempre juntas, uma ajudando a outra. E depois de um determinado tempo, ali acho que 1 ou 2 meses dessa situação, entrou uma menininha nova na escola. E a mãe dessa menininha se assustou muito quando viu Pedro na salinha das crianças. E foi até a diretora e disse assim: ou a senhora tira o Pedro da escola, ou eu tiro a minha filha. Eu não quero que ela conviva com um colega que tenha síndrome de Down. Então, a diretora, muito sensata, por sinal, falou: então infelizmente você vai ter que tirar sua filha da escola porque o Pedro vai continuar conosco. Então eu resolvi escrever sobre uma história que envolvesse a síndrome de Down e, infelizmente, essa situação de preconceito. E liguei para a mãe do Pedro na época. Conversei com ela, pedi autorização para pôr o nome, do personagem como Pedro, em homenagem a ele. E ela me contou várias situações que eles tinham vivido de preconceito, E foi exatamente isso que me chocou. Saber que aquele preconceito vinha de alguém que já era um adulto, que já viveu, certamente, algumas situações, de diferenças, e que estava passando isso para a filha, de 2 anos de idade. Não foi a criança que teve preconceito, foi o adulto, foi a mãe daquela menininha, que, infelizmente, vai crescer com esse exemplo, o exemplo de discriminar, o exemplo de deixar que a diferença seja alvo de um preconceito, uma discriminação. E foi por isso que eu resolvi escrever o livro Lucas e Léo. E falar para as crianças, não só para as crianças, mas para os pais também, que é preciso levantar essa voz contra o preconceito, contra essa ideia formada, desprovida muitas vezes de qualquer fundamento. Essa ideia que gera atos de intolerância contra pessoas e grupos sociais. Bom, é isso, pessoal. Eu estou aqui colocando a minha motivação, a minha inspiração para esse livro e falando de um assunto que é tão importante discutirmos, que é a intolerância, E eu deixo aqui o meu canal, eu deixo aqui minha disponibilidade. Vamos falar sobre isso, me manda mensagem. Se você já sofreu qualquer tipo de preconceito, escreve aqui, coloca pra gente, compartilha.